Hoje, além de afirmar isso de novo, que tem a sua correspondência em 2 Coríntios 4, quando Paulo diz que o príncipe deste mundo, que é o diabo, cega o entendimento dos incrédulos para não darem crédito à verdade. E quem são os incrédulos? Você já vai logo aí na sua precipitação pensando que Paulo está falando dos habitantes de Corinto que não iam à igreja, que não tinham sido batizados, esses eram os incrédulos. Não, meu querido bobinho, bobinha. Paulo está falando, começa no capítulo 3, falando da diferença entre Moisés e Jesus, das tábuas de pedra, e o evangelho escrito num coração de carne, naquele ministério que gerava para a morte, cheio de desvanecência, que não bancava o que prometia. Por isso, a própria cara de Moisés, que um dia resplandeceu, ficou coberta por um véu. Não porque ainda houvesse luz no rosto dele, o fenômeno radioativo acabou. Mas o véu continuou. E por quê? Para encobrir o significado da desvanecência daquele ministério das leis de pedra, Paulo diz. Leia, não sou eu que estou ensinando isso, não. A culpa é de Paulo, se você quiser. Eu não costumo transferir. A culpa não é dele, não, é minha, porque eu creio naquilo tanto quanto eu. Mas foi ele que disse, eu repito, com a alegria comprometida de quem diz, é minha a culpa também. Pois bem, é nesse ambiente de chafurdamento na religião, de impregnação religiosa, de cognitividade obscurecida, com um véu na frente, é que Paulo diz o que estava acontecendo. Ele diz, se nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, dos cristãos que não creem no que Cristo fez, na suficiência, na completude absoluta do que Jesus fez, realizou, consumou suficientemente na cruz e validou eternamente na sua ressurreição. Esses são os incrédulos que estão todo dia se apresentando como discípulos, vivendo outra coisa e não admitindo lá no fundo do coração isso, porque eles vivem de maneira contrária, frequentemente se põem de modo antagônico. Por isso, Paulo não os poupa, diz o diabo cegou o entendimento deles, para que eles não vejam a diferença entre o evangelho e o judaísmo baseado em Moisés. Não conseguem enxergar. E isso cobre, veda o entendimento deles. Paulo diz, quando algum deles se converte, o véu é tirado. Mas antes eles estão só na igreja, recebendo influência dos judaizantes de Jerusalém, dos legalistas, dos que queriam que, para validarem a fé dele em Jesus, eles também se circuncidassem, eles entrassem nos cerimonialismos de Moisés, aceitassem a tradição rabínica, mais Jesus. A suficiência de Jesus eles não reconheciam. E achavam que ninguém tinha segurança espiritual se não fizessem uma adição de Moisés em Jesus, porque Jesus não era o bastante.
não era o suficiente, restringia demais. E qualquer outro argumento, o argumento da tradição dos pais, de serem os curadores da tradição, de serem os mantenedores da religião, tudo isso que para Paulo, que tinha sido educado para além do que eles tinham sido, como Paulo diz, eu sou hebreu de hebreus, eu fui educado aos pés de Gamaliel, eu tenho a cidadania visceral, meu pedigree remonta a dias imemoriais da tribo de Benjamim. Então, eu sei quem eu sou, isso tudo não vale nada. Ele diz aos Filipenses, era refúgio, virou adubo, era só preparação da terra para criar aquela necessidade do meu coração, porque eu descobri a total falta de completude naquilo que era a minha fé original, até eu encontrar Jesus e ficar tomado dessa alegria que excede a todo entendimento. E é uma perversão deixar Jesus para ficar fazendo essas adições, como se na cruz nós não tivéssemos a suficiência absoluta do que nos é necessário. Isso é o que se tem que dizer. Jesus completa, dando razão a Paulo, dizendo para esse mesmo grupo para o qual ele diz, vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Ela causa coceira, desconforto, importúnio em vocês. E vocês querem saber a razão? É porque vocês são filhos do diabo. Vocês estão comprometidos com a satisfação de um determinado desejo de beligerância homicida no coração de vocês. E estão comprometidos com a falsificação da realidade. E relativizam qualquer coisa. Para vocês, os fins justificam os meios. Desde que vocês supostamente fechem uma conclusão contra a verdade. É por isso que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra.